falar sobre finais dos tempos, ele começa a falar sobre finais das coisas, e ele começa a falar sobre essa escatologia. Então em Mateus capítulo 22, ele começa dizendo sobre as bodas, sobre o casamento, pastora, sobre algo que vai acontecer. O noivo está pronto, a noiva está sendo preparado, e ele começa a dizer assim: olha, está chegando as bodas do Senhor, já está tudo preparado, só está faltando a noiva. Ele não entende, porque não compreende do que ele está falando. Noiva, quem é noiva? E Jesus vai falando por parábolas, e eles não entendiam, mas a palavra chegou para mim, chegou para você, e hoje eu entendo, hoje você entende que a noiva de Cristo é a igreja do Senhor. Aleluia. Apocalipse diz que essa noiva foi ataviada, preparada de um linho puro, de um linho santo. Ele começa a mudar a sua mensagem. Ele está dizendo agora sobre o princípio de dores. Ele não tinha falado em guerras, ele não tinha falado em batalhas, ele não tinha falado dessas coisas, mas ele começa agora a mudar a sua mensagem. Ele começa dizendo assim: olha, eu vou dizer uma coisa, não permita que ninguém vos engane. Haverão muitos falsos profetas. Ele começa a dizer sobre guerras, sobre fome, sobre pestes, sobre rumores de guerra, sobre pestilências, ele começa a falar dessas coisas, e eles não entendem, e Jesus diz assim: isto é o princípio das dores. E eles falam princípio de dores, mas do que ele está falando? E Jesus vai amplificando o assunto dele. Jesus vai trazendo uma comida diferente, um alimento diferente, porque é assim o tratamento do Senhor, meu amado. Não é revelado tudo na hora. Você tem que estar preparado para ouvir, você tem que estar preparado para escutar. Agora Jesus diz para ele assim: ó, haverá a grande tribulação. Tribulação já nos deixa assim. Falar em tribulação, alguém já dobra o joelho e fala assim: me livra disso. Você imagina Jesus falando assim: haverá um tempo de grande, muito grande tribulação. E eles começam a se preocuparem, rei contra rei, pai contra filho, filho contra pai. Ele começa a ministrar sobre isso. E ele diz a última, ele diz o alento na última, ele diz: mas também virá a vinda do Filho do Homem. Então o coração dos discípulos ficaram inquietos, como o meu coração, como o seu coração. Muitos de nós dormimos quando entramos numa igreja, aceitamos a Jesus. Isso, meu amado, eu quero dizer que isso não basta dar o seu nome no livro de rol de membro, você ter o seu nome de batismo. Ah, meu amado, eu vou dizer algo para você. A Bíblia também diz que você deve cuidar da sua salvação. Não adianta você entrar, erguer as mãos, entrar numa igreja, descer as águas e não cuidar da sua salvação. Não adianta. Apocalipse diz assim: cuide para que ninguém roube o que tens. Há uma guerra contra você, há uma luta contra você, e há uma preocupação próxima. Quando será o fim? Quando será o arrebatamento? E Jesus começa a falar dessas coisas, de engano, de guerras, rumores de guerra. E uma das coisas que ele fala é que haverá um tempo tão terrível. Eu fico pensando: o que é pior do que uma guerra? Ei, pastor Carlos, o que é pior do que uma guerra? E Jesus fala assim: ó, apostasia, esfriamento espiritual. Sabe o que é isso? Entramos num culto igual hoje, nós só sentimos frio no culto, nós não sentimos nada, não sentimos a presença de Deus, estamos preocupados com a nossa vontade, estamos preocupados com o que vamos comer depois do culto, estamos preocupados com o que vamos fazer, mas não há mais um calor, não há mais um desejo do Espírito Santo, não há mais. Sabe o que é isso, irmão? A apostasia. E Jesus estava dizendo: esse tempo está aí, ó, frieza espiritual. Todo mundo se preocupa só consigo. E Jesus, ele é categórico na sua palavra, porque eles começam a perguntar, falam assim: mas diz aí para mim, quando que será o fim? Quando que é o último dia? E Jesus começa a falar, fala assim: olha a natureza, olha o tempo. Mas Jesus dá uma dica maior. Jesus dá uma dica maior. Jesus fala: daquele dia, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai que está no céu. E ele fala mais, ele fala assim: ó, assim como nos dias de Noé. Fala para o teu irmão assim: foi como nos dias de Noé. Será a vida do Filho. E para entendermos um pouco sobre essa história de Noé, nós precisamos voltar pelo
começamos no capítulo 6 de Gênesis, começa assim: e os filhos de Deus viram que os filhos dos homens eram formosas, e tomaram para si todas que puderam tomar, e delas nasceram homens, gigantes, valentes e famosos. Há uma misturança, uma mistura na geração santa de Deus. Há uma mistura no meio da igreja. Hoje, esses dias atrás, eu gosto muito de música, eu procurando uma música da Aline Barros, caiu num grupo de pagode dos infernos, um grupo de forró, acho que desse negócio de arrocha no inferno. Verdade, irmão. Caiu lá esse negócio, e aí eu falei, mas que negócio, eu estou procurando essa música, o grupo estava cantando, e de repente eles pararam e começaram a cantar uma música da Aline Barros. Entende? O profano se mistura com o santo. Estamos vivendo esse tempo onde os filhos de Deus, a igreja, se mistura com filhos de homens. Então Jesus está dando a dica. É quando nós entramos na igreja, nós não conseguimos seguir essa vida que Ele tem para nós ficamos com o pé em duas canoas. O meu pé está na canoa do céu, esse pé esquerdo está na canoa da terra. Ó, vou dizer uma coisa: se for para o céu, meu pé está lá, se for para a terra, meu pé está lá. Mas Deus não trabalha com meio termo. Com Deus é assim: ou você é, ou você não é, meu amado. Deus não trabalha com morno, Deus não trabalha com frio. Ou você, meu amado, é quente ou é frio. Se você é morno, meu amado, tem a palavra do Senhor que diz assim: te vomitarei. Sabe o que é vomitar? Eu bebia para chuchu. Eu sei o que é isso. Diz para o teu irmão assim: abre o teu olho. Então há uma misturança, há um meio. Então, chegamos na igreja, estamos cantando na igreja, mas as mesmas pessoas que cantam no ministério de louvor, ou que pregam, ou que são obreiros, as mesmas pessoas gostam, vão em shows, ou procuram essas coisas. A mesma pessoa que está aqui glorificando, exaltando o nome do Senhor, ela grita no show, e aquele som sai da boca dela, mas não vai para Deus, vai para o coração do ídolo que está lá em cima. Ou ídolo. É ídolo, né? Não tem ídolo. E não é verdade? Mas a mesma hora está aqui exaltando o nome do Senhor. Há uma misturança, irmão. Fala para o teu irmão: não se mistura. Cuidado com quem você conversa. Mais uma vez eu digo: cuidado com o Facebook, cuidado com esse negócio de internet, porque agora, meu amado, esse negócio de celular, ninguém mais olha na cara. Está todo mundo ali, está falando com você, está aqui, está falando com você e está respondendo alguém uma cantada dos infernos pelo celular, para pessoas que são casadas. Sabe o que é isso? Meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa: Deus julgará as intenções do coração. Você vai dizer assim: puxa, pastor, eu não fiz nada. E naquele tempo nasceram homens gigantes, nasceram homens valentes, nasceram homens de fama. Nosso mundo está assim, gente. Tem gente tão forte, tão poderosa. O nosso governo nos espreme com tantos tributos. Ó, meu amado, se nós dobrar o joelho e orar, pastores, ó, não sei o que vai ser desse povo, dos nossos netos, dos nossos filhos. É tanto tributo. Daí ele dá uma apaziguada, ele libera alguma coisa, não sei o que, vale, não sei o que, vale. Esse monte de vale, compram as pessoas ficam desapercebidas e não percebem. A maldade está generalizada. Ela está. E aquele tempo a maldade foi tão grande que o pensamento dos homens era continuamente maligno, sabe? Se ia conversar com a pessoa, só tinha coisa maligna. Eu vou matar, porque eu vou bater, porque eu vou arrebentar, porque eu não sei o quê, porque eu vou roubar, porque eu vou tomar, porque eu não sei. A pessoa tinha pensamento só maligno, não saía uma palavra boa. Era assim esse povo aqui. E você vai ler o texto, pastor, que Deus entristeceu-se, arrependeu-se, quero dizer o texto. A palavra correta é entristecer-se, mas ele arrependeu-se, porque Deus não se arrepende, mas ele se entristeceu. E se Deus olha para mim e para vocês nesta noite, o que faria no coração de Deus? Ele se alegraria com a minha ou com a sua vida? Será que ele se entristeceria? Será que temos entristecido o Espírito Santo? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, irmão. Assim estava esse povo aqui, nessa época. E entendo que nós somos a última geração. E dentro dessa geração, Deus começa a olhar um nó na garganta de Deus. Deus vem de algo, irmão. Deus fez o céu.
fez um ser, um querubim, tão belo, tão forte, tão habilidoso. E a habilidade que Deus para aquele querubim serviu para atrair a Deus. Estou falando de Lúcifer, Satanás, o diabo, a antiga serpente. Aquilo entristeceu o coração do nosso Deus. Então Deus toma uma decisão: vou fazer agora alguém, a minha imagem e semelhança. É fraco, é carne, é simples, mas belo como eu. E Deus faz Adão, Deus faz Eva, mas os mesmos não conseguiram manter firme a sua postura com Deus. Então Deus está com nó na garganta, Deus está triste, Deus está com nó na garganta. Então é isso agora, vem acontecendo nessa geração, e de novo, essa mistura aqui agora. E Deus toma uma decisão: eu preciso eliminar toda essa maldade. Só que no meio de toda essa maldade, Deus enxergou um homem. Diga para o teu irmão: Deus enxergou uma pessoa. Você sabe o nome dele? Noé. Sabe o que Noé era? Justo, reto e andava com Deus. Diga comigo: justo, reto e andava com Deus. Fala mais uma vez: justo, reto e andava com Deus. Sabe o que é isso? Ele não se misturava. Sabe o que é isso? Ele não recebia aquelas mensagens, ele deletava tudo do Facebook dele. Sabe o que é isso? Vinha os convites para ele assim: vamos para uma baladinha gospel, porque agora só tem balada gospel, entendeu? Não sei o que tem balada gospel, tem até cerveja gospel. Já viu? Tem cerveja gospel. Dizem que não tem álcool. Tem batida gospel, você já viu? Sabe o que é isso? É mistura. Se quer beber, meu amado, a Bíblia diz assim: ó, quem é sujo, que se suje mais, mas quem é santo, que se santifique mais. Não se engane a você mesmo. Mas hoje tem essas coisas. Mas Noé, ele não se misturava, e aquilo agradou o coração, achou graça diante do Senhor. Então Deus toma uma decisão. Deus revela para ele uma grande revelação. Revelação não vem para qualquer pessoa, não. Para de ficar correndo atrás do profeta lá e para cá, porque revelação vem para quem anda com Deus. Revelação vem para quem é justo, reto e anda com Deus. Não fica correndo de um lado, tem um profeta para cá, tem um profeta para lá. Você conhece ele, você sabe da vida dele, você sabe se anda com Deus. Ah, pastor, vai ter uma palavra, teologicamente estudando, eu posso pregar uma palavra maravilhosa para você. Mas você anda comigo, você sabe quem eu sou, você sabe os meus defeitos, minhas falhas, você me conhece. Então eu vou dizer uma coisa para você: não faça isso, anda com quem você conhece. Ah, meu amado, em nome de Jesus. E Deus trouxe uma revelação para ele. Ele construiu uma arca, foi muito tempo para fazer, mas ele fez essa arca. Ele construiu essa arca. E eu quero dizer para você que nesta noite Deus vê essa geração do mesmo jeito. Essa última geração que vivemos está do mesmo jeito. Dias atrás eu vi pela televisão, isso estou falando isso porque eu não aguentei um negócio desse, Raquel. Um pai pega uma criança de 7 anos de idade, embrulha no pano, coloca no freezer, fala para a mulher mais endemoniada do que o pai, diz para a mulher: vamos deixar nossa criança aqui de 7 anos e vamos viajar, fazer de conta que esquecemos a criança ali. E a criança morreu ali, você sabe, deu nos jornais. Nós vemos pais que colocam os filhos na máquina de lavar para castigá-los, mas o intuito do coração é matá-los. Não é só um castigo, não, é gente ruim. A nossa geração está assim, irmãos. Nós vemos pastores da hora, ministros como nós, brigando por um horário nobre de TV, e um atacando o outro. Não, esse horário é meu, não é meu, esse horário é meu, eu vou ao lugar onde eu ando com mais outros, que nós vemos isso. Nossa geração está assim. Nós somos a última geração. Fala para o teu irmão: nós somos a última geração. Mas esta geração que estou pregando aqui, ela não suporta sujeira, ela não suporta pecado, ela não suporta a distância de Deus, ela não suporta. Sabe quantos empregos eu perdi por conta de estar no culto? Sabe quantas pessoas me mandaram embora dizendo: você não presta para trabalhar? E Deus dizendo assim: não mesmo, você vai trabalhar no meu reino. Sabe quanto demorou para me entender isso? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida, meu irmão, minha irmã? O reino de Deus. Como é maravilhoso buscar em primeiro o reino de Deus. Nós fazemos uma carinha de santo, fazemos assim:
viramos para o lado, fica uma auréola aqui, asas da costa, nos tornamos santos. Ai, nos cai primeiro o reino de Deus. Lembramos de todas as coisas que nós seremos beneficiados. Mas o que você tem colocado em primeiro lugar? Na sua vida. O que tem aí no teu coração? O que tem agora no teu coração? O que preocupa a sua mente agora? O que você tem colocado assim? Amanhã, segunda-feira, eu vou levantar. A primeira coisa que eu vou fazer, nós deveríamos fazer assim. A primeira coisa que eu vou fazer segunda-feira é isso aqui. Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia. Me dá força para conquistar tudo aquilo que tem para mim. É o que nós deveríamos fazer. O que temos colocado em primeiro lugar na nossa vida? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Nós somos da última geração. E como que nós sabemos que somos da última geração? Porque a última geração, essa geração de Deus, ela é santa. A geração de Deus é santa. Fala comigo, a geração de Deus, ela é santa. Como que nós sabemos que essa geração é santa? Nós vamos ler o primeiro capítulo de Mateus. Você vai ler algumas coisas ali. Você vai começar lendo assim: Abraão gerou, Jacó gerou, Isaac gerou, Davi gerou, Jessé gerou. Não é a mulher que está gerando, é o homem que está gerando, sabe? Gerou e gerou e gerou. Lá no versículo, você vai encontrar, lá no 17, você vai ler e vai ver o texto dizendo assim: e foram 14 gerações até. Foram 14 gerações de Abraão até. Foram 14 gerações de Jessé até Josias. É isso mesmo. Mas daí tem a terceira. Foram 14 gerações até Cristo. Fala comigo, foram 14 gerações até Cristo. Não foi até Jesus, fala, foi até Cristo. Quando falamos de Cristo, estamos falando do Cristo ressurreto. Então, há uma geração que não foi ainda. A 14ª geração está aqui. A 14ª geração, eu faço parte. Ah, pastor, como é que você sabe disso? Porque essa geração, ela foi gerada. Abraão gerou, Jessé gerou. Essa última geração, ela não é gerada pela força do homem, pela vontade da mulher, pela vontade do homem. Não é gerada por um casal. Esta última geração é gerada pelo Espírito. Porque quando chega em Cristo, no texto que estamos falando, em Mateus 1, diz assim: e Maria teve um filho gerado. O que gerou em Maria foi pelo Espírito Santo. Jesus. Esta última geração, ela é gerada pelo Espírito de Deus, não da vontade do homem, nem da carne, mas de Deus. Você é gerado pela vontade de Deus, irmão? Tem certeza? Então se aplaude, Deus. Está com dúvida ainda? Então, quando chegar na sua casa, você abre ali o Evangelho em João, capítulo 1, no versículo 12 em diante, você vai ler, e lá no 13 você vai ver isso que eu estou te falando. Ele não foi gerado pela vontade da carne nem do homem, mas pela vontade de Deus. Esta é a geração, é a última geração que falta, é a nossa. É a nossa. Então não estrague tudo, irmão. Não se entregue às vaidades, não estrague tudo. Esta geração que falamos do tempo de Noé, ou do nosso tempo, ela está distante, não perceberam as distrações mundiais. Meu amado, eu vou dizer algo para você. As distrações mundiais têm nos deixado desapercebidos. Nós olhamos para aquele povo da Síria e ficamos desapercebidos, aquela guerra, aquela maldade. Nós olhamos cinegrafista. É duro pregar, mas tem professora, viu, pastor? Se fala. Mas onde chuta pessoas, onde maltrata pessoas que estão fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, sentimentalmente destruídas, e ela não aguenta a maldade, está impregnada no coração do homem. É a nossa geração. Ficamos distraídos com as coisas do mundo, ficamos distraídos com as lojas, com as grifes, ficamos distraídos com o futebol, ficamos distraídos com o poder financeiro, com carros, com motos. Tudo isso é bom, irmão, é bênção de Deus, mas não fica desapercebido, porque o povo desapercebido fica, mas o povo que é percebido, que se apercebe daquilo que Deus está falando, ele vai com Deus, não fica desapercebido.
não fica inerte sobre todas as coisas que acontecem. As pessoas fazem coisas, irmãos, e acham que não vão prestar contas para ninguém. Fazem coisas e acham que nunca vai ter que sentar diante de um juiz e falar coisas. As pessoas fazem mal em todo o tempo. Perseguem, apedrejam, passam rasteira. Muitos de nós que estamos aqui somos igual a Mefibosete. Sabe quem é esse rapaz? Era rei, mas quebraram as pernas dele, se tornou um coxo, morando em Lodebar. Sérgio pregou dias atrás sobre isso. Nós somos reis e vivemos como coxos, pedindo ajuda, porque o coxo só pede ajuda. Muitos de nós estamos igual a Lodebar. Sabe por que isso aconteceu? Alguém quebrou as nossas pernas, alguém feriu, alguém machucou, e nós não conseguimos caminhar. Mas as pessoas fazem coisas achando que nunca vão estar diante de um juiz, que nunca vão prestar contas, que nunca vão responder por seus atos. Mas haverá um dia que diante daquele grande juiz, um trono branco, anjos em volta, um arco-íris, um mar como de vidro, e aquele que se assenta ali tem um aspecto de jaspe. Haverá um dia que anjos nos trarão na presença deste grande rei. Deste grande rei, é o rei dos reis. E ele vai perguntar: por que você não fez algo? Por que você não tomou uma decisão? Por que você deixou isso acontecer? Por que você permitiu isso acontecer? Seremos julgados. A Bíblia diz que pela intenção do coração. Isso está impregnado em mim há uma semana. Pelas intenções do coração. Ah, meu amado, como nós temos nos enganado. Como o povo de Deus tem se misturado, e o diabo tem entrado no meio e causando essa mistura. Abrimos a nossa boca, fazemos voto com Deus, e nós falamos assim: ah, Senhor, não foi com intenção nenhuma. Com que intenção nós falamos algo para Deus, assumimos algo para Deus? Com que intuito nós colocamos diante do Senhor a nossa vida? Com que intuito nós pegamos e adicionamos pessoas no Facebook? Com que intuito nós conversamos? Com que intuito nós apertamos a mão, nós abraçamos alguém? Com que intenção? A Bíblia fala que nós seremos julgados pelas intenções do coração. Quais são as intenções do seu coração? Pastor, são as mais boas possíveis. Ah, que maravilha. O povo tem um dom para ser um povo santo, é o povo de Deus. De toda a palavra ociosa que você falou, você vai dar conta, porque seremos julgados pela nossa palavra, seremos justificados, seremos condenados pela nossa palavra e seremos justificados pelas palavras que falamos. Se você falou alguma coisa, pede perdão, mas corre, apressa-te. Pastor, ninguém ouviu. Você pensa que ninguém ouviu. O Espírito Santo estava lá, Deus estava no céu, Jesus estava vindo lá, e o diabo estava dizendo assim: olha lá, é pior do que eu. Satanás ainda é perigoso dizer assim: ó, os meus súditos do inferno eu trato bem. Mas, irmão, ai meu Deus, a nossa geração, irmão, estou dizendo aqui para trazer uma consciência santa para nós. A nossa geração não tem compromisso, não tem responsabilidade, perdeu o temor, perdeu a santidade. A nossa geração é difícil. Eu posso falar algo meio dramático aqui, dizendo que a nossa geração é uma das piores gerações que se levantou. É dramático isso, mas é. As meninas engravidam já a sua idade de 9, 10, 11 anos. Esse dia estava na internet, mandaram lá uma menina de 9 anos que engravidou, e a mãe dizendo assim: não, é que ela queria só namorar. A mãe entregou a menina. A nossa geração é maligna, mas existe um povo que anda com Deus nessa geração. Eu sou parte desse povo. Você é parte desse povo? Então você aplaude esse Deus em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus começa a falar para ele sobre essas coisas e diz para ele assim: é bom vocês vigiarem. Fala para o teu irmão: é bom você vigiar. Diz para ele: é bom você vigiar. Você está muito desatento, irmão. Sabe, você nem lembra da mensagem que foi pregada no domingo passado. Tem grupo de crescimento que você nem foi.
Meu amado irmão, você está muito desatento. E a ordem é essa, ó, vigia. Vigia. Você já viu um vigia decente? Não um vigia mequetrefe que dorme no seu trabalho, mas um vigia decente. Ele fica aqui na sua postura, ele tem postura. Ele não se depõe da sua posição, porque ele sabe a importância dele estar vigiando aquele ambiente, aquele lugar. Ele sabe que por um segundo que ele deixa de vigiar, pode coisas acontecer. Mas nós não vigiamos tanto. Nós, se não for Jesus, o Espírito Santo com toda a sua graça nos envolver, dar um cutucão em nós, se não for Deus permitir até esse infeliz o diabo pegar uma das suas setas, Deus falar, só uma só, hein? Só uma seta, e dá uma setada lá, ai, eu preciso ir para a igreja porque, ai meu Deus, está um problema, vamos para a igreja. É claro, Deus permitiu que isso acontecesse para despertar você. A nossa geração está desapercebida, ela não percebe, ela não vigia. Jesus fala assim, vocês não sabem a hora que é vir. A hora que é vir o Filho do Homem. E é interessante porque, tendo um congresso, tendo uma convenção, seja o que for, um grande culto, numa das sinagogas de Jerusalém, os discípulos estavam pregando lá. Eu imagino a mensagem de João, imagino a mensagem de Barnabé, Marcos, imagina a mensagem desses homens, imagina a mensagem de Pedro. Fala assim comigo, é assim, gente. Um se arrependeu, tira a espada e corta a orelha. Imagina a mensagem de Pedro. E Paulo, ele entra naquele lugar, ele começa a ministrar algo, ele começa a dizer, eu quero falar de algo que Deus revelou no meu coração. E ele começa a falar também sobre escatologia. Eu vou ler o texto para vocês, que vocês sabem onde está, em Tessalonicenses 4, dizendo assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Sabe o que é isso aqui? Ele está dizendo, não se mistura. Tem gente que não deve andar com você, não se mistura. Não anda com esses que não têm esperança. É o que ele está dizendo aqui. E ele continua dizendo assim, porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. E ninguém entendeu aquela mensagem. Eles ficaram com a mesma pergunta, do que é que ele está falando? A mesma preocupação que os discípulos tinham, agora Jerusalém tem, e agora eu e você tem. E estamos perguntando, mas do que o pastor está pregando? E ele começa a dizer, ele fala essa história, dizendo que pelo menos essa vinda de Jesus, esta primeira vinda de Jesus, vai ser nas nuvens. Fala comigo, a primeira vinda de Jesus será nas nuvens. Diga para o teu irmão, o pé dele está nas nuvens, e nós seremos atraídos, arrebatados até ele. Diga para ele, esta é a primeira vinda. Agora Zacarias, ele começa a trazer uma outra mensagem. Ele começa a trazer uma mensagem que preocupa as pessoas também. Ele diz em Zacarias 14, 4 em diante, dizendo assim, e naquele dia estarão os seus pés sobre a oliveira que está de frente a Jerusalém. E o texto continua, e no 9 diz assim, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Esta segunda vinda de Jesus, irmãos, está falando que ele não vai ficar nas nuvens, está falando que Deus vai pôr os pés em Jerusalém. Está na Bíblia isso. Pastor, por que você está pregando isso? Porque o texto em Zacarias 14 diz assim também, no versículo 5, e fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará a Azel, e fugireis assim, fugireis como fugireis de terremoto nos dias de Uzias, reis de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, com todos os santos contigo, ó Senhor.
Não entendeu o mistério? Aqueles que foram arrebatados naquela palavra de Paulo em Tessalonicenses voltarão no tempo oportuno com Cristo. Sabe quem são os santos? Pastor, é o anjo. Não, é você. É a última geração. Olha para essa pessoa que está ao teu lado, vê se ela parece com os santos de Deus. Não, né? Mas Deus os vê como santos, porque lá em Efésios, ou melhor dizendo, lá em Salmos ele diz aos santos ilustres da terra. Colossenses 1 ele diz também aos santos. Apocalipse diz assim: esta é a oração de quem? Dos anjos? Não, dos santos da terra. Os santos que estamos falando aqui é você, irmão. É quando Jesus te, você entregou sua vida para Jesus, foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, alcançou graça, misericórdia, perdão, está inserido no livro da vida, é um crente cheio do Espírito Santo. Esses são os santos que estamos falando aqui. E se há aqui dentro da igreja, aplauda esse Deus em nome de Jesus. E virão julgar as nações. Deus vai dar esse privilégio. E é incrível porque todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Mateus um pouquinho diante você vai ler assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o bom pastor aparta os bodes das ovelhas. Fala comigo: bode, ovelha. Fala: bode, ovelha. E porá as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: as ovelhas, vinde benditos de meu Pai, a possuir por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, pastor Silvio, está preparado algo maravilhoso para mim e para você. Mas no meio desta geração de ovelhas tem bode. Você já viu bode? Já, né? Você já pegou um bode? Você já pegou um bode para sacrificar no bom tempo do ofício sacerdotal? Vamos imaginar, o sacerdote precisa fazer um sacrifício e não tem ovelha mais. E um fala para o outro assim: vamos pegar o bode. E ele vai pegar o bode. Na primeira tentativa, o bode o chifra. Na segunda, ele leva um coice do bode. Na terceira, ele leva uma mordida do bode. Bode é uma desgraça. Bode é algo terrível. Mas o incrível que também estava no meio. O bode é rebelde. O bode sobe na costa do sacerdote e ele vai caminhando para oferecer o sacrifício sacerdotal. O bode está se esperneando. O bode está ferido. Aquele homem chega mais sangrando do que o próprio sacrifício do bode lá naquele lugar. O bode o arranha com as pedras, o bode dá chifrada, mas ele tem que levar. O bode é rebelde. O bode não obedece. O bode, meu Deus, se você soltar ele, ele derruba você, ele sai correndo, ele volta, conhecer você. O bode é vingativo. E Deus está dizendo assim que ele vai separar o bode das ovelhas. Agora, ovelha é uma maravilha. Ovelha é igual nós, né, irmão? Ovelha está levando para o matadouro, não dá um grito, só uma lagrimazinha cai do olho dela. Ela nem geme direito, ela não dá coice, ela não morde, ela aceita, obedece. O sacerdote ama como é uma ovelha. Ele pega, põe a ovelha aqui, ele vai feliz, ele vai contando história, ele vai. Porque a ovelha não é rebelde, não é vingativa. A ovelha se submete. E foi para estas pessoas, para estas ovelhas, que Jesus falou assim: vinde benditos do meu Pai. Não é uma geração contaminada, irmão. Não acredita não, irmão, nessas coisas que vocês vão ver por aí. Cuidado com essa teologia
O Evangelho é o Evangelho para todos, né? Agora nós temos Bíblia de mulher, Bíblia de homem, Bíblia de jovem, Bíblia de adolescente, Bíblia de criança, Bíblia de bebê, Bíblia de bode, Bíblia de... nós temos Bíblia de tudo. Irmão, o Evangelho é um só, irmão, é um só. Fala para o teu irmão, o Evangelho é um só. Ah, meu amado, tem Bíblia de empresário, já viu? Tem Bíblia de empresário, tem Bíblia de vendedor, meu irmão, tem Bíblia de tanta coisa, Bíblia de empreendedor, e eu fico pensando naquilo, eu só conheço uma Bíblia, essa daqui, a palavra de Deus. O que for além disso aqui, meu amado, não entra nesse negócio, é misturança, é secretismo, não entra nesse negócio. A palavra de Deus é única, é uma só. Ah, tem uma Bíblia que diz que os 7 passos para você ficar milionário. Ah, é? Quer ficar milionário? Faz um voto com Deus, faz uma aliança com Deus, faz que nem o cara da Colgate, pega 90% do teu salário, dá para Jesus, põe aí como dízimo e fica milionário como ele. Vai pesquisar. Não precisa fazer 7 passos para ficar milionário. Tem Bíblia de todo tipo. Irmão, não se misture, irmão. Você é geração santa. Fala para o teu irmão, você é geração santa. E aplauda esse Deus no nome de Jesus. O bode é terrível, mas eu venho uma vez. É engraçado porque na Santa Ceia, na última Santa Ceia de Cristo, era assim: a mesa era um U. Vinha aqui, a mesa vinha aqui e virava aqui. Aqui sentava a pessoa que era mais assim, financeiramente mais carente deles, mais pobre deles, sentava aqui. Aqui tinha um vaso cheio de água. Então eles sentavam aqui. O anfitrião nunca sentava na ponta, o anfitrião sentava aqui. À sua direita estava João de Jesus, à sua esquerda estava Judas. E os discípulos, depois de Judas, foram complementando um a um até chegar em Pedro. E Jesus começa a pregar, dizendo assim: irmãos, eu vou ter que separar vocês, tem uma mistura aqui que não está dando certo. Haverá alguém de vocês que é bode. Pedro fica de cabelo em pé, porque Pedro lembra da espada. Ele fala assim: gente, eu tive vontade de matar aquele homem que foi o mal de Jesus, eu queria exterminar aquele soldado, é eu que sou bode. Pedro falou assim, olhou bem para o olho do João e falou: João, você que é chegado, que é amigo íntimo, pergunta para ele quem é o traidor. João, deixa eu ver. João pergunta: meu Senhor, seria eu aquele que vai te trair? Jesus, ele inclinado aqui, esse João era uma coisa na nossa vida, inclinado aqui, ó, nos peitos de Jesus, aqui no ombro de Jesus, o carinho que ele tinha por Cristo. E Jesus fala assim: filho, aonde a mulher com quem não é comigo, é o que me vai trair. Eu fico pensando, se fosse eu ou você o traidor, eu escutasse uma revelação dessa, só idiota, aquele Judas ficou cego, não é possível. Que idiota ele não era, que era o mais letrado, que tinha mais conhecimento, mais inteligente de todos os discípulos. Mas naquele momento, toda aquela intelectualidade dele, capacidade para lidar com finanças, sumiu. E Jesus está lá, ministrando a ceia, e olha só quem olha para o Judas. Pedro, por sua vez, está sentado aqui, impactado com aquela fala. Aquele vaso estava aqui porque a pessoa que sentava aqui, ele tinha que pegar aquele vaso e vir lavando os pés dos discípulos. Mas Pedro, ele não faz nada. Pedro fica paralisado com o que está acontecendo. Pedro fica paralisado com os tempos ruins. Pedro fica paralisado porque tem bode no nosso meio. E Pedro fica lá horrorizado com aquilo. Como é que não tem bode aqui, irmão? Pedro fica desse jeito. Pedro falando assim: por isso que eu levei aquela chifrada de madrugada, por isso que eu levei um coice ontem. Pedro está desse jeito. E esquece o que ele tem que fazer. Sabe o que Jesus fez? Vendo que Pedro não tomava vergonha na cara, vendo que Pedro não fazia o que tinha que fazer, Jesus levantou, ele veio aqui, ele pegou aquele jarro e ele começou a lavar os pés das pessoas. E Pedro está horrorizado. Quando chega para Pedro, ele disse: Senhor, eu não sou digno de lavar os meus pés. Aí não era que ele
estava se sentindo humilde, não. Não é que ele falou assim, eu sou um cara humilde, não sou digno. É que ele estava com vergonha. Porque quando nós não fazemos o que temos que fazer, Deus se levanta do seu trono para fazer. Tem coisas que ninguém vai fazer. Tem coisas que não tem outra pessoa para fazer, é para você fazer. Você acha que isso, que eu estou falando coisa demais? Tem coisas que é para você fazer. Não adianta você falar assim, bom, outra vai se levantar para fazer aqui. Não espere outra geração se levantar, porque não vai se levantar. Você é a última geração. Não espere Jesus se levantar do seu trono para vir fazer o que eu, o que você, o que nós temos que fazer, irmão. Faça o que você tem que fazer. Toma o seu rumo, irmão. Não fuja daquilo que Deus tem para você. E daí Jesus falou para Pedro, dizendo assim, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro, me lava todo então. Ele entendeu, ele compreendeu. Ele entendeu. E Judas continuou sendo bote. Traiu Jesus. Mas nada daquilo mudou a Jesus. Nada do que acontece na nossa vida pode mudar nosso relacionamento com Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, irmão, antes de tomarmos essa Santa Ceia, você que é batizado, lavado e remido pelo sangue de Jesus, você que desceu as águas, você que faz uma aliança com Deus hoje, você que faz muito tempo que você não toma Santa Ceia, faz muito tempo, faz uma aliança com Deus hoje. Não fica achando não que tem gente melhor do que você, porque deve ter mesmo, mas Deus quis você. Deus escolheu você, acabou. Tem gente que canta melhor do que eu, tem gente que prega melhor do que eu, mas Deus escolheu eu. Tem gente que é melhor do que você, mas Deus escolheu você. Para dessa autocondenação. Faz o que você tem que fazer. Levante do seu lugar, pega o jarro de água, vai lavando os pés dos irmãos. Vai promovendo o reino de Deus. Há quanto tempo você não toma Santa Ceia? Ou há quanto tempo você toma Santa Ceia e nada muda na sua vida? Há quanto tempo? Ainda continua os coices, as mordidas, as chifradas. Você não é bode, irmão. Você é ovelha. Pare de gritar para todo mundo, irmão. Ovelha, ó, bico calado. Ovelha, ele não chora, não berra, não grita, quero dizer, só cai lágrimas. Olha para a ovelha, dá até vontade de chorar. A Bíblia fala, como ovelhas mudas, somos levados para o matadouro. Quem? Esta geração. Há quanto tempo você toma Santa Ceia e não morre para você mesmo? Você continua com as mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas. Não é esta geração que é da Deus. Não é essa geração que é justa, reta e anda com Deus. Não é. Você não é uma mistura. Você é uma raça eleita. É um povo escolhido. Casa de Deus. Templo do Espírito Santo do Senhor. É isso que você é, irmão. É isso que você é. Você não é mistura. É povo de Deus mesmo, meu irmão. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não aceita qualquer coisa. Não aceita qualquer um vir falar coisa para você. Pergunta para ele, quem é você? Você é profeta? Se não for, some daqui. Pastor, você é muito severo. Não, não é que sou severo. É que eu não sou qualquer pessoa, não sou qualquer um, irmão. E você também não é. Para de aceitar conselho. Hoje você se liga ao rádio, FM. Graças a Deus tem 1 milhão de mensagens de igrejas, pastor pregando. Mas tem, eu não sei o que, homossexual dando conselho para casamento. Como é que pode? Sobre relacionamento? Falando sobre, e pessoas ligando, eu paro para escutar um pouco, porque eu sou curioso. E liga lá assim, minha filha está com 14 anos, não é quem segure minha filha, está apaixonada por um rapaz aí de 21 anos, e o outro na linha falando assim, bom, viu, deixa, porque amor com amor se paga. Ai, não.
Seus filhos são santos, irmãos. Nossa geração é santa, você é santo. Faz uma aliança com Deus hoje. Faz uma aliança com o Senhor hoje. Tem determinadas práticas que vai ter que parar hoje. O Senhor vai vir buscar na igreja. E a Bíblia diz que serão como lá, compara Jesus no versículo que eu li em Mateus, compara Jesus com um ladrão, porque fala assim, mas considera isso, quando um pai sabe que é um ladrão, deixaria ele liberto? Não, ele se protegeria. Assim será a vida final. O que é isso? É um ladrão. Marco Brilha entra no banco, e eles vão passando pelo banco, tem máquina, tem computador, tem um monte de coisa lá, muito valioso, mas sabe o que eles levam? Você sabe, né? É dinheiro. Por que o dinheiro? Porque o dinheiro tem valor. Então se é comparado assim, e como assim será como um pai, está comparando como ladrão. Amém? É a Bíblia que está falando. O que há de mais importante nessa terra para que Jesus seja comparado com isso? O que há de mais importante nesta terra para que a palavra que nós lemos compare Jesus com isso? Você não sabe? É você. Que você, como pregamos esses dias aqui, é como uma pérola prata. Fala para o teu irmão, se você tem muito valor. Não chacoalha ele porque ele não entendeu, ele recebeu isso de qualquer jeito. Diga para ele, você tem muito valor. Em nome de Jesus, receba isso e aplauda esse Deus. Aleluia.